Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Eu sou Antônio Martins de Farias, sou analista institucional com visão democrática, né? Eu moro em Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Hoje são 8 de abril de 2026. O título que eu tratarei hoje é Do Passado ao Silêncio, o Brasil sem Projeto de Futuro. Mais uma vez, bom dia. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que talvez esteja incomodando muita gente, mas poucos estão conseguindo colocar em palavras. Nós vivemos um momento curioso no Brasil. Não é exatamente uma crise evidente, mas também não é um momento de entusiasmo, né? A gente está numa que a gente chama de água morna. O Brasil nem está numa crise evidente, mas está numa morna, numa forma acomodada, numa forma sem futuro. E é como se algo estivesse faltando, né? Parece que está faltando alguma coisa no Brasil. E a pergunta que eu deixo logo no início vou fazer uma pergunta aqui: onde está o projeto de futuro do Brasil? Esse momento que a gente vive, do lado da direita, da extrema-direita, do lado da esquerda, é um país estagnado, é um país que não tem, ninguém tem um projeto de longo prazo. Por exemplo, o governo vive dando subsídios, né? Baixa o petróleo, para o petróleo subir. Claro, as crises internacionais, nós não temos controle sobre elas. Mas toda essa questão de subsídio, gente, tira o COFINS, é prejuízo para o povo. Esse projeto de escala de 6 por 1 que eles querem mudar, segundo hoje uma pesquisadora, que eu esqueço o nome dela, que não estava no contexto desse meu vídeo, mas me lembrei, levará um prejuízo de 76 bilhões para a economia brasileira. Então, esse é o país, esse é o retrato. A gente precisa de receita para resolver os problemas do país. O governo tira a receita para ganhar voto. Eu não sei aonde nós vamos sair. Realmente, né? Para entender o presente, precisamos olhar o passado, né? E aqui entra o governo, eu vou só até Dilma, não vou voltar muito longe não, né? Foi um governo, né, a Dilma, um governo que apostou fortemente na intervenção econômica, ela redução de juros, né, expansão do crédito e estímulo ao consumo. Isso foi a política de Dilma Rousseff. Tudo isso com uma ideia central, é fazer a economia crescer mais rápido. Mas é um ponto importante. Os juros não foram reduzidos por decreto, mas houve uma forte influência política sobre o Banco Central. E mais, os bancos públicos foram utilizados para forçar a queda dos juros no mercado. Isso gerou um crescimento artificial, todo mundo sabe, né? E como sabemos, o crescimento artificial cobra o seu preço. E Dona Dilma Rousseff teve que pagar. Por outro lado, ela também criou um sistema de estimular o consumo de energia. Ela baixou a conta de luz, principalmente para agradar os pobres. Claro que tinha uma tentativa, né? Reduzir o custo de vida. Quando ela diminuiu o custo da energia elétrica na base do consumo, o que aconteceu? Reduzia o custo de vida. Os produtos normalmente ficariam mais baratos. A conta de energia caiu, é claro. O crédito aumentou, né? E o consumo foi incentivado. Parecia tudo positivo, né? E de fato, no curto prazo, até foi,
mas o preço vem logo depois. Nós sabemos, é uma política, isso é notório, todo mundo sabe, que quando o governo estimula o consumo, ele vai afetar o quê? O aumento do preço, porque a economia não está produzindo suficiente para sobra, que há muitos anos, né, a indústria brasileira não fabrica a sobra, sempre é o limite. Eles fazem uma estimativa, um exemplo, 1 milhão de litros, 1 milhão de garrafas de latinhas de cerveja, não importa a marca aqui. Ele não produz 1.100. Então, no Natal, festa de Natal, no novo, no determinado município, falta cerveja na noite do Réveillon. Por quê? Porque o consumo foi muito, mas não tinha como a indústria oferecer mais. Porque ela só fabricou 1 milhão. Mas ela precisava de 1.100.000. Esse é o problema do gargalo da nossa economia, hoje. Né? O problema da Dilma, né? No médio prazo, surgiram problemas no governo de Dilma. Né? Empresas fragilizadas, distorções no mercado e depois, né, a conta chegou. Né? A conta chegou, as tarifas voltaram a subir, ela teve que aumentar a conta de luz e a economia perdeu o equilíbrio. Entramos num processo de recessão. A maior recessão da história econômica do Brasil. Parece que 7% entre 2016 e 2017. Foi o caos. O governo da presidente Dilma. Por quê? Porque ela acreditou numa economia artificial, sem uma estrutura, né? Sem canalizar o investimento, sem perceber os gargalos do nosso país, que é a logística, né? A logística reversa, que já temos que pensar sobre isso. Em alguns estados está bem adiantado, como parece no Paraná, eles conseguiram a logística reversa com relação aos refrigerantes. O que me parece que, para mim, produtos petrolíferos também já chegou a um limite bastante razoável. Aí eu abro um parênteses, quando o presidente Lula vai à TV e manda decreto e negocia com os estados para reduzir o ICMS e o PIS e COFINS da importação de óleo diesel, derivados de petróleo, quem paga a conta somos nós. Porque o preço pode não subir na bomba. Ok, ele fica bem com a economia. Porque o povo brasileiro acha que... Gente, seria outro vídeo, tá? Gasolina, óleo diesel, não é uma dádiva. É uma das indústrias mais caras e que mais exige investimentos. Então, o preço do combustível, o governo não pode doar. Um dos grandes males de nosso país, não estou defendendo a privatização, é a Petrobras. Porque a Petrobras sempre foi usada no Brasil para fazer ganhos de voto e trazer popularidade para o presidente da República, porque as pessoas acham que só o aumento dos combustíveis é culpa do governo. Não! O aumento do combustível é mercado, é concorrência. Basta você ver a questão, agora nós estamos com essa questão lá do Estreito de Hormuz. O petróleo que estava a $70 o barril foi para 110. Por quê? Porque dificultou, né? O Irã fechou lá a passagem de navios e o petróleo subiu. É claro que não era bom para o presidente Lula ter um aumento excessivo dos preços dos combustíveis. Mas o que é que ele faz? Tira do COFINS, tira do PIS. Gente, são dinheiros, esse plural de dinheiros realmente é verdade, é correto na língua portuguesa, que deixaram de ir para a economia, para a escola, para a educação, para a saúde. Então, quem paga a conta? Nós vamos pagar essa conta. Ah, você é a favor do aumento do combustível? Sim, gente, se for necessário. O mercado, aí é que tem que ter o livre mercado. Aí entra o Jair Bolsonaro com a liberdade. O mercado é assim. O governo, eu acho que é um erro o governo reparar, né,
a economia através, tirando recursos do pobre para subsidiar o combustível. Tirando recursos do mercado, né, de trabalho, porque esses 76 bilhões que o governo vai tirar da economia para agradar o presidente, os trabalhadores, porque reduziu a hora de trabalho, gente, isso é uma ilusão. Se deixar só um dia de trabalho, as pessoas vão ficar estressadas. Porque o trabalho não é considerado no Brasil como uma dádiva, como um presente, como uma divindade. Gente, o trabalho é uma dádiva. Deus nos deu o trabalho para que nós não ficássemos obesos, para que nós não ficássemos acamados, doentes. O trabalho é um processo de evolução filosoficamente do ser humano. Eu sei que tem a exploração do trabalho, não vou entrar nessa seara da exploração da mão de obra. Você vê agora empresas aqui no Brasil, né? Aqui em Santa Cruz tem uma, em Caruaru tem outra, empresas que usam o trabalho como escravo. Um cantor famoso está na lista negra, né? Na lista dos que mantém trabalhadores análogos a escravo. Qual é a resposta? Eu fiz um TAC, termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e, portanto, eu não quero ser criticado. Claro que tem que ser. Ganhou dinheiro a vida inteira do povo e agora mantém os escravos. Por isso que ele é rico. Né? Mas voltando aqui para o governo, ainda dentro do governo Dilma. O resultado nós conhecemos, né, gente? A Dilma fez tudo isso, estimulou o consumo, baixou a conta de luz, fez de tudo, deu crédito, mandou as pessoas comprar nos grandes magazines. Foi ótimo, mas o comércio cobrou sua conta. O Brasil entrou numa das maiores recessões da história recente. Queda do PIB, desemprego, inflação. Claro que não foi só um fator. Houve crise internacional, nós sabemos. Quedas de commodities, né? Mas é impossível ignorar que decisões internas erradas do presidente do governo atingiram, contribuir para o aumento desse cenário pior. Né? Quando a economia perde a confiança, ela não anda, ela trava. O empresário só investe. Eu ouvi de um consultor da empresa que eu trabalhei na década de 1977 a 90. Aí ele saiu da empresa, depois eu me encontrei com ele, conversando, ele me estimulou muito a ir para a escola. E ele disse, os ingleses vêm aqui, não vêm atrás de olhos verdes, eles vêm atrás de inflação baixa e liberdade para levar os lucros. É uma verdade. O que o empresário quer é liberdade para levar lucros para o estrangeiro. Né? Por que essa loucura na Petrobras? Porque quem ganha dinheiro com a Petrobras não é o brasileiro. As empresas prestadoras de serviço para o mercado brasileiras que prestam serviço à Petrobras, eu não tenho esses dados, mas com certeza é uma minoria. A maioria das grandes empresas que prestam serviço à Petrobras, que são serviços especialíssimos, porque envolve direito de patentes, enfim, né? Uma plataforma, gente, não é uma boneca, não é uma fábrica simples de chocolate. Uma plataforma de petróleo exige bilhões de reais. E empresas multinacionais ou transnacionais é que têm capacidade técnica de atender. Então, a Petrobras gera muito lucro para o mundo, não para o Brasil. Porque quando ela vai gerar lucro, o governo diz, tabela o preço, para não aumentar o custo. Não aumenta, não faz leilão, para eu não ficar mal na foto, como dizia antigamente. Né? Então a Petrobras ela não dá lucro para o Brasil, ela dá lucro para o estrangeiro e para os grandes acionistas, mas para o povo não, porque a Petrobras ela vive freada, limitada para atender vamos dizer assim, as conveniências de um governo populista. E agora chegamos ao presente, né? Agora eu quero voltar aqui para o governo atual. O retorno de um líder experiente, com forte capacidade de comunicação no passado, né, mas surge uma percepção. O Lula é esse que eu falei, um homem experiente, com muita discussão, muito palanque, um orador, vamos dizer assim, nato, porque a gente percebe que Lula,
Ele é melhor quando improvisa do que quando lê, né? Eu digo aqui eu digo com cuidado, sem acusação. Há uma sensação de ausência. Aquela figura popular, carismática, que eu admiro muito, como admirei tantos e tantos, tanto da esquerda quanto da direita. Paulo Maluf era um populista, né? O próprio Leonel Brizola, uma grande figura, né? Miguel Arraes, outra figura. E o Lula está entre esses, né? Como uma das primeiras pessoas populistas ou populares, vamos dizer assim, dos políticos brasileiros. Mas ele está apagado. Há uma ausência. O silêncio político não é ausência de governo, não é ausência de ações, mas é uma ausência de discurso claro, né? A ausência de Lula, eu não estou querendo Lula no palanque, querendo Lula em Pernambuco, querendo Lula levando... mas é falta de direção, falta de projeto para o futuro. O que é que nós estamos discutindo, esperando para o nosso país? Nós estamos, gente, a eleição é em outubro, nós estamos já em abril, falta maio, junho, julho, agosto, falta 6 meses para a eleição, e nós não sabemos o que será do Brasil em 2027. Porque ninguém aponta. Caiado não é uma figura de respeito, para a gente acreditar no que Caiado fala, a gente sabe. O bolsonarismo não diz para que veio, Flávio Bolsonaro não diz para que veio. E Lula está em silêncio. E cadê o projeto futuro? Durante muitos anos, o presidente Lula foi reconhecido por falar com o povo. Gente, o Lula era a voz do povo. Hoje isso parece menos presente. Botaram o Lula num palácio, isolaram o Lula lá e ele não abre a boca. Eu não sei o que está acontecendo. A sensação que eu tenho, até já cogitaram outro dia, dizendo que Lula ia colocar a Janja como candidata. Pode ser. Ele tem uma carta, vamos dizer assim, como é o mágico que tem na cartola, né? Porque a ausência expressiva, a ausência de discursiva do presidente Lula é uma realidade. Nós não enxergamos o Lula fazendo essa festa. Ele está viajando muito, está viajando. Mas mesmo onde ele vai, nos estados que ele vai, ele não aglomera. Ele não provoca, ele não gera informação. A gente olha nos principais jornais e não vê o discurso de Lula. Vê o governo. O governo, você percebe os jornais, lá nos grandes jornais, eles não estão falando em Lula. Não sei se é má fé da grande mídia, pode ser, tá? Mas ele fala, o governo assinou, o governo decretou. Antigamente era Lula faz isso, Lula faz aquilo, Lula fala, Lula está ausente, Lula está isolado. Isso me preocupa, porque não tem um projeto para o futuro, ele não apresenta o que ele vai, porque ele ganhou em 2022, apontando, dizer, eu não vou apresentar programa de governo, porque eu já governei o país 2 vezes, sei o que fazer. Não apresentou nada. Governou de que maneira? Praticamente não governou, né, gente? Com todo respeito. Não é uma crítica. O Lula não governou. O Lula fez uma viagem para o estrangeiro, abriu, isso eu vou até falar daqui a pouco, né? Isso levanta, essa ausência de Lula, levanta uma dúvida legítima. O governo está sem narrativa, ou a narrativa não está chegando à população. Pode ser que a mídia, a grande mídia, não está deixando que a narrativa, a narração, a notícia do governo chegue para o povo. Mas eu me preocupo com isso. Não é porque você está defendendo que Lula... Não, gente, é projeto, é dizer o que quer fazer, é dizer porque a gente precisa de raciocinar. A gente não pode deixar, na véspera da eleição, a gente decida A ou B e vote lá em quem você... A gente precisa de votar naquele que a gente acha que tem a melhor escolha, que tem a melhor opção para fazer o nosso país grande, para garantir a nossa segurança pública, para diminuir a penetração do crime organizado nos setores estratégicos do nosso país, que estão dominando, como no Rio de Janeiro, você vê a situação do Rio de Janeiro. Né? Isso não pode acontecer.
Existe também outra possibilidade. A mídia não está pautando o governo, ou o governo não está oferecendo pauta. Pode ser. Eu não consegui, confesso que não consegui interpretar isso. Talvez seja uma combinação dos dois fatos, né? Mas o resultado é um só. O país está ouvindo, não está ouvindo um projeto claro para o futuro. Essa é uma realidade. Né? E quando olhamos para o cenário internacional, que o Brasil é inserido com muito respeito, o Brasil é respeitado no mundo, só nós não valorizamos o Brasil, só nós é que mandamos traidores para ir trabalhar contra o Brasil. Né? Os conflitos, tensões, mudanças globais, o Brasil adota uma postura discreta, omissa. Pode ser prudência diplomática, pode, mas também pode ser percebido uma falta de protagonismo. Eu prefiro essa. O governo está sem discurso, sem coragem, sem ação. Né? Eu quero abrir um parêntese. Para quem mora talvez no Nordeste, os antigos nordestinos, lá de 1800, 1900, tem essa influência. Aliás, que a cultura nordestina tem muito, né? Do árabe, tem muito da Ásia, né? Nossa cultura é rica. O Líbano é o país que mais tem, vamos dizer assim, cidadãos do Líbano no Brasil. O Brasil é um país que mais acolheu libaneses do mundo. E o Líbano está sendo invadido, destruído. Não vou entrar no mérito. Não estou aqui criticando Israel, nem não é isso. Não estou. Era para o governo tomar uma posição. O governo não abre a boca em defesa do Líbano. Gente, como disse o professor Marco Antônio Villa, deixem o Líbano em paz. Nós precisamos da defesa, porque a defesa do Líbano é a defesa da nossa cultura. Porque quem morou no Rio, quem como eu no Rio e São Paulo, não conheço São Paulo, mas morei em Rio, Brasília, sabe a importância do libanês na nossa cultura, na nossa formação, no nosso comércio. E o Brasil não pode ser assim tão destruído, tão calado, né? E aqui vale uma reflexão, já me caminhando para o final, né? E aqui está um ponto central deste vídeo, né, gente? Governar não é apenas administrar o presente. É governar para o futuro. Um país precisa de direção, precisa de horizonte, precisa de uma ideia clara que quer ser. O que é que o Brasil quer ser, gente? País da fome? País da violência? País do feminicídio? Não! Esse não é o país que nós queremos. Nós queremos um país exemplo no mundo, como nós temos exemplos no futebol, no mundo musical, na diplomacia, nós queremos ter também na educação. Não é esse país que nós estamos vivendo, que a cada hora se mata 10, 20, 30 e a gente acha normal. Talvez o Brasil de hoje não esteja em crise, mas também não está sonhando. E isso é perigoso. Porque a ausência de um projeto, o país não anda, ele apenas reage. Não é possível. E eu deixo uma pergunta para você. Qual é o futuro que está sendo construído hoje? Gente, eu vou ficando por aqui, mas fica essa reflexão. O que nós queremos para os nossos filhos? Eu estou com quase 70 anos, solteiro, não tenho filhos, né? Mas eu tenho parentes, eu tenho sobrinhos, eu tenho sobrinhas, né? E eu queria um país que tivesse uma educação, né? Ainda hoje estava vendo com tristeza uma jovem psicóloga fazendo um vídeo como eu, passando, porque nós não fazemos, eu não faço vídeo, tenho certeza que aquela jovem
também psicóloga, não faz para aparecer. Eu não faço para aparecer. Eu não quero aqui ganhar. Claro que eu quero crescer, como, né, passar de 1.000 inscritos, ter uma padrão, né, um padrão de qualidade no YouTube como um pensador, né, uma forma de transmitir sabedoria, conhecimento. Porque isso que eu estou fazendo para vocês, gente, com vocês, é para o nosso crescimento, é para a nossa melhora como cidadãos, para que nós possamos administrar o nosso país. Porque a administração do país, ela não consolida-se apenas no nome do presidente Lula, é na sociedade como um todo. Agora a sociedade tem que se juntar, a sociedade tem que estar preparada para analisar os acertos e os erros, como eu fiz agora do governo, o desastre da economia da presidente Dilma, que foi dirigida para o consumo e as consequências nós estamos vivendo. Uma recessão, maior recessão. Qual foi o fracasso? E o problema é a ausência do presidente Lula. O Lula não está governando, ele está silenciado no palácio. Não sei por quê, mas o país está parado. E ele não, nós estamos há 5 meses das eleições e nós não sabemos o que ele promete. Ele é candidato à reeleição, ao 4º mandato, que tem o direito. Cabe à população escolher. Né? Ao eleitor, com dignidade, com respeito, com sabedoria, escolher A ou B. Eu não estou aqui defendendo A ou B. Agora nós precisamos saber o que eles vão prometer para a gente. Porque reforma fiscal a gente precisa fazer, reforma administrativa precisa fazer, reforma da Previdência a gente precisa fazer. Reforma na segurança pública, nós precisamos de criar a segurança pública que nós não temos. Porque a segurança pública no Brasil é a polícia matando. Isso não é segurança pública, vocês me desculpem. Segurança pública é a presença do Estado em todos os setores, em todo o território nacional. Então, ontem um taxista que me trazia em Santa Cruz, ele dizia que tem uma filha que mora em Teresina, no Piauí, e a polícia invadiu a casa dela, quebrou tudo. Isso não é polícia. Mas é o Estado, é a estupidez do Estado. Isso não é segurança pública, gente. Uma polícia não pode nem na casa de um bandido entrar quebrando, destruindo, como fez na casa dessa moça no Piauí. Então você vê como isso não é segurança pública. Quando é para o grande, Bolsonaro tem Bolsonaro nunca defendeu direitos humanos. Mas quando ele está preso, todos os direitos têm que ser dados ao Bolsonaro. Por quê, gente? Bolsonaro é um preso comum, como igual aos 840 mil presos que estão nos presídios brasileiros e nas delegacias sendo torturados. Todo dia. Todo dia morrem milhares de idosos nos presídios, que nem sequer tiveram a presença de um médico. Bolsonaro tem que ter 24 horas no médico com Bolsonaro. Ah, mas ele é presidente da República. Não, ele é um cidadão, ele foi presidente da República. Lamentavelmente não soube respeitar o cargo que exerceu. Deixo aqui o meu desabafo, mas essa é a reflexão para que a gente possa compreender quanto esse país precisa da nossa participação, da nossa educação, para que a gente possa melhorar. Gente, muito obrigado e até a próxima.